É, eu vou passar para... Aí eu vou passar para a Aninha, para Ana Kelly Makushi Mayubá, para ela fazer uma abertura e depois ela apresenta a Beatriz. Cadê tu, Aninha? Tu tá aí? Eu estou aqui. Então, com você, meu amor. Boa noite. Moroe Maron, Yeze Ana Kelly, Emakuchipe Mayubá. Sou da aldeia da Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Sou filha, sou jovem aprendiz de mestra, sou agente Cultura Viva do Pontão de Cultura Roraima. Antes de iniciarmos, vou cantar uma música de iniciar a nossa prosa. Então, vou começar a música, o canto Carechara, né, que a gente tem. Então, vou começar. Vou pegar o meu maracá e o meu ukulele, o meu instrumento, e vamos lá. Wanga, wanga, ope, uya, putane. Wanga, wanga, ope, uya, putane. Krijiya, maturi. Wanga, wanga, ope, uya, putane. Krijiya, maturi. Wanga, wanga, ope, uye putane. Wanga, wanga, ope, uye putane. Krijiya, matunde. Wanga, wanga, ope, uye putane. Krijiya, matunde. Agora vou apresentar a Beatriz Stebrock Anser. Forma-se no movimento teatral a partir dos grupos da base comunitária na Colômbia, na busca de uma formação integral através do teatro experimental. Em 1988, junto com o grupo Locúmbia, Teatro de Andanças, faz escolha de viajar por diferentes culturas, como sua escola viva, e passa a enriquecer seu conhecimento visitando países da América, Europa, Ásia e África. Em 2001, passa a residir no Brasil. Em 5 anos, depois se estabelece em Roraima, onde é gestora do Espaço Circular de Cultura Malocômbia e coordenadora do Pontão Cultura Roraima. A fala da mestra Beatriz. Muito obrigada, boa tarde, boa noite para todos. Muito feliz de que tenham atendido nosso convite. E, bueno, já a Ana me apresentou e vou começar falando um pouco de como han sido nossas boas práticas, que a gente se deu bem nas práticas aqui no Pontão de Roraima. Uma boa prática que a gente teve foi a gente procurou sempre ser todas as atividades presenciais. Lógico que não conseguimos, mas a maior parte das atividades foram presenciais. Essa foi uma prática muito boa, né? Porque a gente se dá conta que hoje em dia todo virtual fica muito difícil, muito frio às vezes, né? Enfim, ficamos sempre em cima do computador, o que logicamente não é cultura viva, né? É cultura virtual. Então, essa prática que a gente teve, uma delas foi os agentes de cultura viva e o seu mestre. A gente, através de nosso comitê gestor, solicitou para cada um deles que eles podiam estar colocando
um ou dois agentes culturais, e então isso foi uma prática bem interessante, porque a gente estava dando oportunidade dos gestores de cada um do comitê gestor trazer desses pontos os jovens com os quais eles estavam trabalhando. Então, isso foi bem importante, porque também tinha essa interrelação com cada um deles, né? Qualquer problema que a gente tivesse, a gente falava com seu mestre, né? Os mestres dos agentes, e então se deu uma dinâmica muito interessante. E também os agentes podiam estar também entrando, que não conhecia muitos aqui em Roraima. É difícil nessa questão dos jovens estar ativos politicamente, se engajarem, é um pouco difícil, mas através dessa prática a gente conseguiu que eles entraram nesse mundo de cultura viva e conseguissem conhecer mais do que estavam fazendo cada um desses mestres. Essa foi uma prática que a gente adotou que nos pareceu bem interessante, não? Por essa questão de intercâmbio. Outra prática foram as residências dos agentes Cultura Viva. A gente fez que cada um dos agentes fizesse residência em alguns dos gestores, não? Das pessoas, os gestores que estavam, os mestres, cada um tem seu espaço, e a gente conseguiu que cada um desses dividimos em casais, né, em duplas, e cada dupla foi em cada ponto de cultura para conhecer que ponto de cultura eles queriam conhecer. A gente falou, vocês querem conhecer o centro de capoeira, querem conhecer um grupo de teatro, enfim, cada dupla se dividiu e foi e conheceu. Então, teve essa residência em Casa de Santo, e essa experiência para eles foi super importante, porque eles conseguiram conhecer outras culturas, mesmo aqui, a comunidades indígenas, conseguiram conhecer a capoeira, as danças folclóricas. Então, foi bem importante para eles que estão entrando, que são muito jovens e estão entrando nesse mundo de cultura viva, e então foi bem assim acertado essa questão das residências com os diferentes pontos de cultura que conformam o comitê gestor, e também os que não necessariamente eram realmente parceiros que a gente tinha, e a gente colocou para eles, vocês quais escolhem. Então, eles escolheram cada dupla e fizeram essa residência com esses pontos de cultura ou espaços culturais. Essa foi a segunda acertada prática que a gente gostou, né, que se deu muito bem. Outra prática bem interessante foi o Circuito Cultura Viva. Esse circuito, ¿de qué trata? Era cada, integrando al comité gestor dentro de nuestras programaciones, cada punto de cultura do comité gestor fazia uma atividade cultural, onde ele quiser, né? Teve diferentes lugares, e saímos um pouco também da cidade também, fomos para outros municípios, e aí também com os agentes Cultura Viva íamos lá, e o ponto de cultura fazia uma atividade artística e também dava uma oficina. Então, isto foi assim, realmente conseguimos descentralizar todas nuestras acciones, y también conseguimos esa interacción con las personas, las comunidades, y tanto también tentamos siempre llevar los agentes, ¿no? Una dupla, en fin, ellos iban también en ese circuito por diferentes municipios y conseguían también detectar también otros grupos, otros colectivos que también trabajaban a cultura, né, que faziam coisas que podiam estar trazendo mais riqueza, mais conhecimento para cada um, né? Então, aí o comitê gestor foi uma forma também de trazer para trabalhar o comitê gestor, de eles estar mostrando o trabalho deles e também estar deixando, de certa forma, uma semente, porque eles davam uma oficina, apresentavam e depois davam uma oficina. Então, assim, foi super interessante, muito
muito interessante essa didática de estar levando cada um seu trabalho, de mostrar e oferecer as oficinas nesse circuito. Teve essa interação bem interessante entre essa relação viva, não, entre cada ponto de cultura que integramos, né, do comitê gestor. Penso que talvez depois me ajude um pouco a Catarina, mas essas foram assim as práticas que conseguimos fazer assim interessantes para todos. Das dificuldades que a gente teve como Pontão foi a questão do transfer golf. No começo, quando a gente fez o projeto, a gente pensou que a gente poderia tentar conhecer um pouco essa questão do transfer golf, mas, por sorte, tempranamente a gente se deu conta que não, que era difícil a gente realmente aprender, não? E na prática, porque é muito comprometedor, porque não sabíamos absolutamente nada e começar de nada e já com o projeto era uma coisa arriscada, né? Isso entendimos desde o começo, ou seja, quando fizemos o projeto não entendíamos isso, mas quando já começamos na prática a ver, vimos que era impossível porque era muito compromisso. E então conseguimos alguém que já trabalha com transfer golf para que nos assessorara. E nesse sentido foi muito acertado porque a gente viu que realmente para gerenciar e para também coordenar e para também gerenciar a transfer golf era muito complicado, né? Era um dragão de 7 cabeças e aí por sorte conseguimos essa questão de alguém que nos assessorara e foi mais tranquilo por isso. No começo, para nós, foi com os agentes Cultura Viva, nós também, a parte de formação foi todo virtual, o que eu achei assim, bastante cansativo, porque com estar sentado, y, o sea, no tener, no te, si a gente no tuviese esa parte ya más presencial, debería sido muito desgastante, porque en esos lugares cuando a gente ya conseguía encontro con él y él hacer esas diferentes dinámicas que ya falei, eles estariam totalmente aborrecidos, né? Porque a formação assim virtual foi uma questão muito complicada, não? Porque realmente cansa, né? Aprender virtualmente cansa. Então, foi uma das dificuldades também que a gente teve, né? Dessa questão virtual. Que mais podia falar? Ajuda aí, Catarina. Eu acho que tá bom, tu trouxe coisas interessantes e depois se for necessário, traz outros, mas o objetivo é esse, é pensar algumas coisas das mais desafiadoras e as coisas que mais nos chamou a atenção, né? Fora a burocracia Isso. toda de Sim, resolver, essa né? Exatamente. Então, é isso. Essa questão burocrática é a questão que realmente acaba com a gente, né? Que, que se a gente não consegue realmente ou se organizar, se não hubiésemos conseguido nos organizar, teria sido muito difícil realmente levar o projeto, porque ele é muito desgastante no sentido que tem que estar vendo com uma coisa, vendo com outra. O importante também para nós nessa questão do Pontão é que também tivemos essa oportunidade, diferente do ponto de cultura no início, né, que a gente não tinha oportunidade de ter digamos, ajuda de custo, porque a gente não tem um salário, não, realmente nem um salário, mas tem uma ajuda de custo que no ponto de cultura a gente não tinha, né? Y que ahora fue permitido, eso fue algo muy importante, ¿no? Porque para poder a gente dedicar realmente tiempo, mas así como artista, es un desafío, mas al mismo tiempo es algo, creo que para pessoas como nós que somos mais experientes, que já temos anos trabalhando com a arte, é uma forma muito interessante,
Só que ficar nessa questão só de gestão para nós como artistas é complicado, não? Porque a gente não tem essa troca assim direta e bem, creio que isso é mais ou menos o que eu tenho para falar. Depois ficou um pouquinho de tempo para mim, gastei 11 minutos, mas São que a gente já conversou, né? Tá aqui e que nos chamou a atenção. Muito bom, obrigada. Eu vou passar agora para... Aí, sobrando tempo, a gente faz uma prosa no final, né? Vou passar agora para o meu queridíssimo Márcio Belo, né? Esse músico, essa liderança no Norte, esse militante, esse gestor que vem de um movimento interessantíssimo dos tambores de Tocantins, que não é só um grupo, para mim é um movimento, e realmente é. E o Márcio é um experiente nessas alegrias e nessas dores. Muito obrigada por estar aqui com a gente, e a fala é toda sua, meu querido. Você tem 20 minutos. Se não precisar, sobra tempo para nós prosear no final. Com você. Tá bom. Obrigado. Boa noite, boa tarde para todo mundo novamente. Estou muito feliz, né, de poder dialogar, a gente ouvir as experiências, poder também compartilhar, né, as nossas. A gente, o Tambores do Tocantins, como a Daraína bem disse, Catarina, desculpa. Catarina, eu sempre digo para as pessoas, né, que a gente é um movimento musical, né, aqui no Tocantins, na região norte. A ideia é essa, a gente ter os tambores como uma ferramenta mesmo, né, não só de artística, né, do fazer artístico, de fazer a arte pela arte, mas também como um movimento político, né, para conscientizar, formar e abrir a cabeça, né, mostrar rumos, possibilidades, caminhos, é isso. E a nossa experiência como Pontão de Cultura foi bem, como se diz, calorosa e difícil, né? A gente aprendeu, foi um aprendizado bem diferente do que como a gente trabalha a questão temática, né? Com esses viés que eu coloquei, mas essa coisa a gente já assim, naturalmente, o Tambores, enquanto ponto, a gente sempre fez uma ação de pontão, a gente sempre se movimentou em rede, né, tentando trazer mais gente, divulgar o programa aqui no estado, né, que a gente começou bem, só um ponto de cultura no primeiro edital, né, que fomos nós, mas a gente sempre falava, foi uma luta primeiro para as pessoas entenderem o que era isso tudo, né, lá quando era programa, e depois de lei, continuou ainda uma coisa estranha, né, para muitas pessoas, mas com essa experiência de pontão, a gente também se deparou com várias... primeira dificuldade é a questão de a gente ter metas pré-estabelecidas como pontão estadual, né? Então, a gente não pôde trabalhar a nossa temática. Na verdade, toda a carga, né, de trabalho que nos foi dada, acabou a gente tendo que deixar de lado um pouquinho as nossas ações temáticas, né? Então, pela própria dificuldade de entender isso tudo, de colocar o bonde para andar, né? Colocar o pontão para funcionar. E aí, diante disso tudo, as dificuldades mesmo de a gente conseguir articular essa rede, né? Que era a gente tinha uma ideia, mas não tinha, assim, como a gente faria essas ações, mas não tinha ideia na prática como é que isso ia se dar, né? E a gente tentou tentar da forma mais orgânica, presencial, mas a gente também teve que utilizar das ferramentas virtuais, né? Então, vamos dizer que a gente conseguiu fazer uma ação 50% presencial e 50% virtual. Então, começou, já falando dos agentes, então a gente começou
nossa primeiro encontro de formação foi presencial. Aí, a partir desse encontro, a gente teve mais 2 de formação, que a gente buscou um auxílio do Cultura Digital a título da formação dos agentes para utilizar as ferramentas, né, o mapa, né, criar uma ferramenta e uma metodologia nossa também para a gente conseguir desenvolver uma coisa mais tocantinense, vamos dizer assim, né, fazer mais a busca ativa para que as pessoas acessassem esses lugares. Então, a formação dos agentes no início foi justamente para que eles fizessem esse papel, né, primeiro de divulgar, de buscar, fazer essa busca ativa, que foi um trabalho que a gente fez, né, de encontrar, né, toda essa rede que essa nova rede também, os pontos que chegaram com os editais da PENAB, ou pelos editais dos municípios, e isso foi um processo bem difícil. Primeiro, porque os agentes nossos de cultura, né, foram jovens selecionados pelos pontos do Comitê de Cultura, que trabalhavam lá, que tinham uma ação dentro, como aprendiz, como aluno, dentro do ponto de cultura, e a partir dessa seleção dos agentes de cultura, a gente dividia as atividades deles do mapeamento, de formação para o mapeamento, e posteriormente para o mapeamento, e com a atividade deles no ponto de cultura. Então, a gente deixou de uma forma bem livre, né, quais seriam as ações deles no ponto de cultura, e tínhamos a nossa programação do pontão, hora virtual, hora presencial. E aí, a partir dessa formação, né, desses encontros, nós tivemos 4 encontros presenciais, a gente começou o dito mapeamento. E conseguimos, assim, isso além dos agentes, todos nós do pontão trabalhando, né? Não só a agente de cultura, mas a gente teve que fazer uma força-tarefa para que a gente conseguisse levantar mesmo esse número de pontos, descobrir os contatos, né? Saber quem são os dirigentes das instituições e tal. Então, para nós, essa foi a maior demanda, para a gente conseguir que jovens que nunca tinham trabalhado, que tinham mais vocação artística e cultural, ter esse papel, né, de recenseador, alguma coisa nesse sentido. E também, em relação a isso, o nosso trabalho de campo também foi bem prejudicado pela questão dos equipamentos digital, que nós só estamos comprando agora, né? Como é que se diz? Nosso TCC, a gente conseguiu prorrogar até 29 de setembro, para poder a gente terminar de fazer a aquisição desse material e tal. Então, acabou que a gente teve que improvisar, usar o equipamento que eles tinham, ou que o ponto de cultura tinha. Então, tivemos várias dificuldades no processo em função da burocracia, né? Que já foi dito aqui, assim, esse processo desse TCC, ele é muito burocrático. Eu achava que lá, quando a gente teve o convênio de 2004, era uma coisa muito difícil. E a gente demorou 7 anos para terminar, né? E prestar conta. Mas essa experiência do pontão ganhou, né? Mas, enfim, a gente, assim, é importante dizer das dificuldades na burocracia disso tudo, mas a gente conseguiu estabelecer uma relação bem importante com as instituições, com os municípios, com o Estado, com a Secretaria de Cultura, né? A gente conseguiu também estabelecer agora um movimento maior ainda com a Secretaria de Igualdade Racial do Estado, que é recém-criada, né? Com a CEPOT, que é a Secretaria dos Povos Originários e Quilombolas, né? Então, assim, a gente tem tentado fazer com o próprio Comitê Estadual também de Cultura,
Então, a gente conseguiu estabelecer uma relação importante com as instituições, com a Universidade Federal de Tocantins, e essa proximidade, a gente ter conseguido se articular, favoreceu bastante a nossa ação, né, em vários aspectos, né, como logística, né, como mobilização. E então, assim, a exemplo, assim, a gente tem 3 ações que nós vamos fazer agora de presenciais e regionais. A gente vai para o extremo norte do estado, agora dia 9, sábado. São as 3 últimas ações nossas de mobilização do pontão presencial. Então, a gente vai para Araguaína, que está no norte, vamos para o sul, que é Gurupi, e no dia 19, Porto Nacional pela manhã e Palmas à tarde, integrando ações do Ministério, que vai estar aqui no dia 19, com o IFAM. Então, assim, a gente tem se articulado nesse sentido também. Em outro momento, a gente teve uma pré-teia e o Fórum Estadual de Pontos de Cultura, com a presença da Márcia Hollenberg. Então, a gente tem tentado se movimentar também em alguns momentos, dentro de aliado ou agregado a algum outro momento do Estado, do Ministério aqui. Do dia 19, a gente vai ter a presença do IFAM, como eu disse, o Leandro Anton, também acho que vai estar aqui pela SCDC. Então, a gente tem aproveitado esses momentos para a gente tentar explicitar mais, né, a questão da cultura viva da lei e também das nossas ações de mobilização. E a gente conseguiu, né, também, mesmo com todas as dificuldades, mapear aí, pelo menos, acredito que não na totalidade, mas a gente já tem 27 pontos de cultura antes do pandemônio e da pandemia para 120 e poucos pontos de cultura atualmente. Né? E estão chegando mais, que são os certificados pela PENAB, os pré-certificados e tal. Então, é isso, a gente, com muito trabalho, acima do que a gente imaginava, a gente está conseguindo chegar ao fim e ter estabelecido essa relação institucional, que eu acredito que aqui no Tocantins seja um pouco mais fácil, porque o Estado é menor, a gente tem fácil acesso com os órgãos estaduais e municipais, então a gente tem conseguido estabelecer essa relação de uma forma positiva, né? E tentando fortalecer o nosso trabalho e fortalecer a Cultura Viva no Estado do Tocantins, que é a missão que a gente tem, né? De já fazer, e com o Pontão a gente teve essa atribuição. Mas eu acho que é isso. Se depois a gente comenta mais alguma coisa, não sei se o tempo permitir. Muito bem, Márcio. Tem ainda 8 minutos, mas você, quem sabe, né? Tá, vamos depois somando, a gente soma para o final, né? Tá bom. Porque isso. interessantíssimo, interessante as conquistas e as dores, né? Que cada um de nós traz, né? De acordo com o nosso lugar. Agora a gente vai... os pontões temáticos que estão nessa prosa são pontões que o Pontão Roraima tem parceria, né? Que a gente trabalhou junto na construção e tem trabalhado junto. Então, a gente trouxe além dos nossos companheiros de caminhada da Amazônia, também os companheiros de caminhada dos temáticos. E aí eu trago a minha mestra querida, minha parceira de atividade, que nós coordenamos a meta de formação lá no Pontão de Territórios Rurais e Cultura Alimentar, numa experiência muito agradável.
Aí eu vou passar para a Aninha apresentar a mestra Daraína. Contigo, minha querida. Certo. Mestra Daraína é dançarina, formada por Maria dos Sênides no Método Laban, 1979 a 1991. Brincante popular e educadora comunitária, reside em Pirenópolis, Goiás, onde é diretora-geral da ONG Gunhabê, Espaço Movimento Criativo, coordenadora do Ponto de Cultura Quintal da Aldeia e do Grupo de Brincantes Populares Flor de Pequi. A identidade compôs o Comitê Gestor dos Pontões de Cultura, Rede das Culturas Populares e Tradicional, do qual a Daraína também foi uma das coordenadoras. Cultura da Infância e Territórios Rurais, Cultura Alimentar. Mestra, a palavra é toda sua. Muito agradecida, Aninha. Boa noite. Marjorie entrou aí, né? Não tinha visto ainda. Oi, Marjorie. Eu fico pensando aqui em várias questões, né? Antes de eu falar desse pontão da Rede das Culturas Populares, né? O Márcio tocou num ponto que é o crescimento dos pontos de cultura, né? Mas os recursos não estão acompanhando esse crescimento, né, Márcio? Eu fico pensando, sim, eles estão nessa campanha, mais pontos de cultura, todo mundo vai ser ponto de cultura, sim. E onde que nós vamos chegar com isso? Porque não tem recurso, né? O governo federal não tem recurso para nada, zero, para começar. E estados e municípios, a gente sabe muito bem como que está acontecendo essa política cultural, né? Que não é o que a gente gostaria, não é o que a gente deseja, e o governo federal tem pouca ascendência sobre essas políticas, né? Alguém vai lá, faz uma denúncia, coisa e tal, mas assim, eu, pessoalmente, acho que essa política escapou da mão do governo federal. Escapou em termos de fundamentos mesmo, sabe? A gente não sabe onde que vai chegar com isso. Eu, pelo menos, não sei. Eu acho que, sim, a gente deveria batalhar, eu sonho com isso há muito tempo, por termos um trabalho continuado, sabe? A gente possa... porque, por exemplo, também a Beatriz, assim como o Márcio falaram, né? Dessa nova maneira dos agentes se conhecerem, trocar informações, de estarem mais próximos, de estarem dialogando. Isso deveria estar acontecendo sempre, né? Isso deveria acontecer sempre, deveria ser o nosso dia a dia. E não é por falta de vontade nossa, não é por falta de conhecimento nosso, não é por falta... É porque nós não temos condições financeiras disso. Como que a gente banca, né, essas pessoas? Como que a gente banca esses projetos em movimento sem grana? Né? Nem relógio trabalha de graça, é difícil, é muito complicado isso. Né? E outra coisa que eu compactuo, e eu ainda acho que a gente tem que falar isso com o Ministério da Cultura. E assim, não é via Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, que todo mundo está cansado de saber o que eu acho dessa Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, que a mim não representa coisa nenhuma. Mas ter uma conversa com o MINC mesmo, olha, vamos aqui nos reunir, os pontões, os pontos, e vamos conversar a respeito disso. O que nós queremos, né? Esse edital de pontões, era o que a gente queria e precisava? Pelo que eu ouço todo mundo falar, não era o que a gente queria, nem o que a gente precisava. Né? A gente não teve liberdade para colocar as nossas necessidades reais. Né? Não, todo mundo teve que fazer mapeamento, todo mundo teve que fazer formação, todo mundo teve... Entende? Então, isso funciona até a página 1,5. Porque não é assim que funciona no Brasil. Né? Vamos colocar aqui todo mundo fazendo a mesma coisa,
como assim, nesse país imenso, nesse país continente, nessa diversidade de pessoas, de ações, de necessidade, de vontade, de... Então, acho que o edital em si já foi um furo, mas, enfim, todo mundo sem grana o tempo inteiro. Quantos anos, né, sem fomento? A gente já estava 6, 7 anos sem fomento nenhum, enfim, a gente tinha que aceitar o que fosse, né, para variar. Nós, da cultura, aceitamos do jeito que é. Vai fazer o quê? A gente precisa, de alguma maneira, trabalhar. Mas não era o que a gente queria, nem o que a gente precisava, né? Assim, tanto que naquele começo deu aquele monte de confusão, coisas que não se resolveram até hoje, como o mapeamento, que eu rio quando falo disso, porque eu fico imaginando o que está acontecendo lá na SCDC com a chegada desses questionários, dessas centenas de questionários, desses milhares de questionários. O que eles vão fazer com isso? Eu gostaria de saber como que eles estão organizando isso. Sinceramente, como que eles vão organizar isso? Por quê? Custava, no começo, pensar um pouco, vamos criar uma coisa aqui que vai ser bom para todo mundo? Nossa, quantas vezes nós falamos sobre isso? Não, não vamos criar. Aí chamaram o tal do consórcio, uma puta grana, gente. Aquele dinheiro podia estar com a gente. Não precisava estar com consórcio, podia estar com a gente. A gente tem plena capacidade e competência para organizar essas coisas. É 2 pontões digitais. Está falando, Catá? Não. Ah. Eu não sei se a Catarina está falando com a gente, ela está com o microfone fechado. Márcia e Beatriz fechar os microfones. Ah. Mas não, chamaram o tal do consórcio que não resolveu nada, eu fico rindo. Eu ri porque eu vou chorar? Não vou chorar. Mas que, sabe, o dinheiro jogado fora. Para mim, isso é dinheiro jogado fora e não resolveu nada. E não vai resolver nada. Então, assim, em determinado momento, nós, da rede, então agora eu estou falando em nome da rede, apesar de a gente ter participado de 3 pontões, né, nós, Guaimbê, né, que eu sou a diretora da Guaimbê, a nossa entidade participou de 3 pontões, como comitê gestor de 3 pontões. Mas, como eu fui uma das coordenadoras da rede das culturas populares e tradicionais, então eu estou aqui falando em nome da rede nesse momento, né, do que nós fizemos nesse projeto da rede. E uma das coisas que nós fizemos com relação, por exemplo, a mapeamento, foi não mapear ponto de cultura. Nós não mapeamos nenhum ponto de cultura, 0 ponto de cultura. Por quê? Porque os estaduais já estariam fazendo isso, e a gente não ia fazer a mesma coisa, para quê? Então, nós fomos atrás de mapear comunidades, entidades, mestres, mestras, coletivos que atuavam no campo das culturas populares e tradicionais, que não fossem pontos de cultura. Ah, você é ponto de cultura, muito agradecida, tal, mas nós não estamos mapeando ponto de cultura. E outra coisa que nós adotamos também, você já foi mapeado? Era a primeira pergunta do questionário nosso, era esse. Você já foi mapeado? Ah, já? Ok. A gente pulava todo aquele mundo de perguntas que o Ministério da Cultura encaminhou, né, para fazermos tal, e a gente passava lá para o final do questionário, onde nós tínhamos 7 questões específicas do campo das culturas populares e tradicionais. Aí a pessoa responderia só aquelas questões. Não deu muito certo, por quê? Porque nós partimos com muita rapidez para o mapeamento, então nós somos os primeiros a mapear, então ninguém tinha sido mapeado. Mas depois começaram, assim, eu falava, gente, faz isso, pelo amor de Deus. Eu mesma recusei responder questionário de muitos pontões. Não vou ficar respondendo a mesma coisa para 1, 2, 3, 4, 5, para que isso? Né? Para depois chegar lá no Ministério da Cultura e eles fazerem sei lá o que, nem como com essas informações. Eu quero saber, assim, para mim é uma curiosidade fundamental. Eu vou acompanhar, eu vou precisar saber tintim por tintim como que eles vão organizar esse monte de material, que eu acho assim um escândalo. Outra coisa que eu acho assim,
esse conceito de pontão é uma coisa que, eu não sei vocês, mas há tempos eu questiono, sabe, essa coisa de pontão, né, assim, porque um projeto como esse, por exemplo, que nós fizemos, de fato, o ponto de cultura proponente é que arca com praticamente tudo, né? Recebe o recurso, tem que administrar esse recurso, tem que prestar conta desse recurso, tem que executar aquelas etapas. Tem o comitê gestor. O comitê gestor, eu observando, junto a outras entidades e alguns pontões, né, que eu pude acompanhar mais ou menos o trabalho, de fato, ele participava eventualmente numa ação aqui, numa ação ali, mas, de forma geral, não era uma gestão compartilhada. E eu acho que nós precisamos avançar para isso, sabe? Para gestões compartilhadas, para diálogos coletivos, de fato, construção coletiva. Porque eu acho assim, às vezes eu fico pensando que a gente reproduz muito esse sistema que está estabelecido e que a gente questiona, né? A gente questiona o sistema capitalista, a gente questiona o sistema do Congresso Nacional, como os poderes são constituídos, como que é essa hierarquia, como que é esse movimento triangular, né, piramidal. A gente questiona isso, mas, no entanto, nós estamos reproduzindo, né? E eu fico vendo que, por exemplo, um dos meus questionamentos com relação a essa Comissão Nacional é exatamente esse. A Comissão Nacional se acha lá nos píncaros do Congresso Nacional, como se fosse grande coisa, né? Quando somos todos iguais, como somos todos da mesma família, da mesma, sabe? Temos as mesmas buscas, a mesma vontade de criar esse coletivo cultural no país. Então, eu acho que a gente está passando um pouco da hora da gente, olha, vamos acordar, galera. Se nós, que somos pontos de cultura, não propusermos esse novo, quem é que vai propor? Quem é que vai propor? Né? Nós temos aí os povos originários para nos espelhar, temos os milhares de aquilombamentos que já nos ensinam como fazer de forma coletiva e horizontal, e a gente fica reproduzindo esse sistema capitalista, que eu acho que não vai nos levar em lugar nenhum. E, bom, aí a Rede das Culturas Populares, das obrigações lá que tinha que fazer, então fizemos uma formação que eu acho que foi muito legal, fizemos tanto lá quanto fizemos nos territórios rurais, e uma coisa assim, Beatriz, que apesar dessa distância, que foi um grande desafio, né, fazer esses cursos de EAD, são desafios enormes, mas nós conseguimos, de alguma maneira, criar afetos, né? E esses afetos, para mim, né, depois da gente fazendo essa avaliação, eu, Catarina, Márcia e tal, a gente entendeu que realmente, se teve afeto, teve resultado, né? Porque nessa distância, nessa virtualidade, a gente conseguir estabelecer esses afetos, nossa, é assim uma coisa que uau, né? Porque no presencial a gente, né, olho no olho, ainda mais nós das culturas populares, que é olho no olho, pé com pé, dança com dança, e vamos, e um já contagia o outro, e já estamos. E aí, nesse virtual, como que a gente faz, né? Sem dançar, sem cantar, sem tocar no outro, né? Eu sou uma pessoa que eu já vou falando, encostando nas pessoas, pegando, e, né? É uma coisa assim quase alucinante, né? Assim de conseguir fazer esse movimento sem estar presente. Mas eu acho que nós conseguimos bons resultados, né? Ótimos resultados, os cursos de formação foram maravilhosos, essas campanhas que foram feitas, né, conseguimos algum resultado, estamos aí para aprovar a lei das mestras e mestres das culturas populares e tradicionais, que é né, uma coisa super incrível. Agora, os encontros presenciais, ainda mais os temáticos, né? Porque eu morri de inveja dos territoriais, porque os territoriais podia todo mundo estar se encontrando, né? Estar trocando, indo um na casa do outro, se conhecer. Os temáticos, impossível, né? Como que a gente traz alguém de Roraima,
alguém lá do Rio Grande do Sul, outro alguém da... Como que essas pessoas se encontram? Assim, foi bem frustrante, inclusive, né? Eu estava coordenando a equipe de mapeamento e era uma equipe muito grande. Eram 6 supervisores, 10 agentes cultura viva e mais 13 supervisores regionais. Então, era uma equipe enorme, e todo mundo querendo, né, estar junto, querendo trocar, se conhecer, querendo, né, tentamos de tudo que é jeito, ver se exprimir um pouco de dinheiro aqui, um pouco de dinheiro, mas imagina, só essas pessoas eram esse tanto de gente, mais os outros agentes das outras metas, e enfim. Então, isso foi um tanto frustrante, assim, bastante frustrante, bastante. A gente achou que, em algum momento, o Ministério da Cultura, que tinha feito uma promessa de somar com o nosso Pontão, no sentido de realizar um encontro de culturas populares tradicionais, que é uma coisa que o Ministério da Cultura está nos devendo a nós, todos, né, dos pontos de cultura, há anos. Então, eles tinham se proposto a somar recursos com a gente para fazer esse encontro, que seria um grande encontro no Cariri, né? Mas não teve jeito, não aconteceu, não vai acontecer. Vai acontecer um encontro virtual, mais uma vez, um encontro virtual híbrido, né? Vai ter alguma apresentação presencial lá no Cariri, mas as pessoas todas que estarão participando do encontro estarão aqui na janelinha, janelinhas virtuais. Então, esse vai ser o encontro, que é frustrante, eu acho super frustrante. A gente adiou, né, a prestação de contas até dezembro, Márcio. A gente foi até dezembro para poder ter esse tempo todo, sabe? Imprevistos e coisas, sei lá o quê, que pode acontecer nesse universo de coisas absurdas que acontecem no nosso país. Não, já que pode adiar, vamos adiar até o máximo, que é dezembro, para a gente, sabe, não ficar agoniado com mais nada, não. Então, nós estamos agora, ainda tem essa meta aí do encontro, mas é só essa meta que a gente vai fazer. As pessoas já estão recebendo, né? Fizemos uma formação em nível de especialização, a Catarina participou desse curso. Agora ela é especialista em culturas populares e tradicionais, chique. Olha aí. E fizemos um curso de formação também, quer dizer, o mesmo curso foi oferecido para especialização, que aí as pessoas apresentavam TCC, faziam trabalhos e recebiam notas, e aí esse certificado, e na formação as pessoas acompanhavam o mesmo curso, mas não tinham essa obrigação de fazer todos esses trabalhos, nem de fazer o TCC, porque era em nível de ensino médio, né? Então, tiveram uma formação em culturas populares, uma equipe de professores muito bacana, muito grande, né? Mesclando pessoas da academia e mestras das culturas populares. Todo o curso era oferecido por uma dupla, ou às vezes trio, de acadêmicos e mestres e mestras da cultura popular. Bom, eu, como falo muito, claro que fui... usei todo o meu tempo, mas acho que eu também... Ainda tem uns minutos, só estou avisando. Não, mas eu acho que basicamente é isso. Assim, mais do que isso, a gente vai ampliando no final, quando, né, a gente for conversar um pouco mais. Aí, minha querida, obrigada pelas reflexões importantes que tu traz. Zema, tu tá por aí, né? Eu vi tu chegando. É que eu tô no celular, eu não enxergo todo mundo. Sim. Né? Ótimo, bem-vindo, Zema. Deise, Valeu. tu tá por aí? Não te enxergo. Tá? Olá, boa noite, Catarina, aqui presente. Oi, minha linda. Então, obrigada, Daraína, minha flor. Agora a gente vai para o Pará. Vamos lá com a rede, a Juricaba, de
de Pontos, né, o Pontão do Pará. Aí eu passo para o Cairon. Cairon, está por aí, Cairon? Tá aí. Sim, boa noite. Então, boa noite. Você se apresenta e apresenta o Zema e passa a palavra para o Zema, tá, Caio? Sandro, Cairon. Bem-vindo, Boa noite, querido. gente. Muito obrigado, Catarina. Boa noite, gente, tudo bem? É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, podendo estar desfrutando e descobrindo essas novas experiências de cada um, né, desse trabalho que foi feito. Eu sou o Sandro Cairon, tenho 22 anos, sou aqui da ilha de Caratateu, Outeiro, Belém do Pará. Eu faço parte do Pontão de Cultura Ninho do Colibri, que eu também atuo como brincante já tem alguns anos, e eu também atuei como agente de cultura viva na Rede Ajuricaba. Aí eu passo a voz aí para o nosso coordenador, Zema. Valeu, Caio, valeu. Ao final, eu vou tomar a palavra para você, Caio, tá? E aí eu queria que você falasse da sua experiência como agente de cultura viva, tá bom? Aqui no Pará. Mas, enfim, então, boa noite a todos e a todas. Sempre uma satisfação muito grande a gente estar conversando com quem faz cultura viva nesse país, né? Que é quem está na base dessa política pública. Aqui, pontões de cultura de todo o Brasil, né? Mas que antes de ser pontões, são pontos de cultura, né? Então, a gente conhece essa realidade muito bem, sabe quais são as dificuldades que os pontos e pontões de cultura têm hoje para implementar a política nacional de cultura viva, né? Enfim, a política nacional de cultura viva ela é a expressão de um processo histórico que, no caso do Brasil, que ocorreu no Brasil, mas que é um processo histórico latino-americano, de toda a América Latina. Houve esse movimento de emancipação dos movimentos culturais, de participação, né, primeiro um processo de democratização das políticas públicas de cultura, primeiro a construção dessas políticas, depois um processo de democratização, e que, no meu entender, já está no momento de avançar esse processo de democratização e, de fato, fazer o que o Cultura Viva faz no Brasil hoje, que é implementar a participação social na política cultural. É diferente, né? Então, inclusive, alguns estudiosos de políticas culturais falam sobre isso, né? Alguns estudiosos latino-americanos, desse processo na América Latina, e que o Brasil está avançando com a Cultura Viva, no sentido de pular da democratização das políticas culturais para a democracia nas políticas culturais, ou seja, a participação social, a participação democrática dentro das políticas culturais. Então, isso é novo, volto a dizer, é um processo latino-americano que o Brasil está dando sua contribuição, né? Então, os pontos de cultura são essa base hoje no Brasil, e a gente tem uma série de dificuldades. Ainda há pouco, só para... A gente está agora tentando um processo nacional, com a TEIA nacional, né? Os pontos de cultura vão precisar se mobilizar para esse processo, mas tem todo um processo político que envolve isso, a participação do PNAB, de como isso acabou criando barreiras, né? Essa questão da contrapartida dos estados dentro do PNAB, isso já está sendo um problema político enorme. Então, não como não falar sobre isso hoje, os estados vão passar por esse processo, porque os estados não tinham como prever uma contrapartida orçamentária dentro de uma política pública que sofreu regras há um mês atrás. Em maio passado, saiu essa portaria que define todas essas regras, né? Isso é muito complicado. Então, isso é um pouco da realidade que os pontos e pontões de cultura estão passando hoje. Nós, da Rede Ajuricaba,
que é uma rede sociocultural que foi chancelada pelo Ministério da Cultura como Pontão, mas que, antes de ser Pontão, já há 15 anos já vem articulando os pontos de cultura do Estado. A gente tentou, como Pontão, dar contribuição nesse processo de organização, de mobilização e de formação dos pontos de cultura do Pará. A gente, esse ano que passou, fez um trabalho muito, muito lindo com isso, de mobilização e de participação de diversos pontos de cultura de todo o Estado, pontos e pontões, e aí faço aqui um registro especial pela presença aqui da Deise, o Pontão Pororoca, o Ponto de Cultura GAN, enfim, toda a articulação que tem no sul, sudeste do Pará, foi fundamental, assim como o pessoal do Marajó também, que auxiliou muito, o pessoal do Tapajós, que é o Ponto de Cultura Ribeirinha, Ponto de Cultura Ribeirinho lá em Santarém. Então, a Rede Juricaba, eu tenho dito, ela não é nada sem os pontos de cultura que a compõem. Eu acho que isso, para a gente, é um aprendizado que a gente pode e deve socializar com muito, muito orgulho, muito carinho, de poder dizer que isso é o tecido social das redes do Cultura Viva no Estado. Ela é uma política nacional que é federativa, que é composta por suas redes estaduais, suas redes regionais, pelas suas redes municipais. Então, a Rede Juricaba, ela teve essa felicidade de poder ter dado essa contribuição nesse processo, dessa forma, fazendo o seu papel de pontão de cultura, aquilo que está determinado na política, aquilo que a gente próprio defendeu, que é o papel de atuar na articulação, na formação e na difusão dos pontos de cultura do Estado. Então, essa é uma aprendizado que a gente traz, porque, felizmente, a Rede Juricaba agora foi aprovada no edital estadual do PNAB, então vai poder continuar seu trabalho dentro do que foi acordado da política, porque a ideia era essa, ao Ministério fomentar os pontões de cultura, e, a partir de então, do PNAB, os pontões continuar seu trabalho nos estados. Então, o PNAB nos estados, os pontões deveriam buscar essa continuidade por meio disso, porque é o recurso que está disponível, que é a PNAB, que a gente sabe. Então, esse é um aprendizado. Um outro aprendizado importante que a gente tem socializado também, que é com relação às tecnologias sociais que a gente desenvolveu. Então, a Rede Juricaba hoje tem um portfólio de tecnologias sociais, de cartilhas, de metodologias, de processos educativos, socioeducativos, e que hoje todo esse conhecimento é livre, todo o acervo está todo disponível no nosso portal, quem quiser acessar, www.redejuricaba.org, está tudo lá, a gente tem um repositório imenso de material socioeducativo e pedagógico que foi construído pela Rede Juricaba, que a gente deu essa contribuição e que está lá, como, por exemplo, a cartilha de mobilização social, que é uma metodologia livre, ela é credenciada em Creative Commons, então ela é aberta e pode ser reutilizada, reeditada, desde que suas fontes sejam citadas, e enfim, diversas outras, a Juricaba no Ar, que é uma rádio transmídia, enfim, tem todo um leque de formação, as nossas oficinas de produção audiovisual com smartphone, enfim. A formação dos agentes de cultura viva, todo o processo formativo por qual eles passaram, Enfim, então essa é uma outra experiência que a gente quer colocar. E por fim, a gente não tem como não ser a Rede Juricaba e não discutir a questão socioambiental e climática. Então, a gente tem hoje um foco preponderante da rede, discutir a questão socioambiental e climática por natureza. A gente nasceu desse meio, dentro do movimento
poucas pessoas sabem, mas a Rede Juricaba ela nasceu dentro do movimento socioambientalista. Depois que ela foi para a cultura, ela começou como uma rede que começou a discutir a questão socioambiental, e aí a gente se tornou ponto de cultura na época. E aí a gente foi fazendo cultura viva. Então, ela faz parte da nossa natureza e necessidade, né? A gente está na Amazônia, a gente não tem como não discutir isso, e vai sediar a COP30, então, e aí, por conta disso, tem uma série de outras ações que estão ligadas a isso, como, por exemplo, o Mobiliza COP30, que é um app que a rede criou, que é um app de mobilização e de articulação socioambiental. Então, também está no nosso site, podem ir lá olhar. Se qualquer ponto de cultura que, por exemplo, estiver desenvolvendo atividades socioambientais para discutir a questão socioambiental e climática, pode ir no Mobiliza COP30 e cadastrar a atividade, que ela vai aparecer num mapa mundial de atividades que vai ser entregue para os comissionários das partes da COP30 aqui em Belém, ou seja, para os chefes de estados que estarão aqui. Então, os pontos de cultura vão ter um relatório que vai ser entregue na mão do alto comissionário das Nações Unidas na COP30 em Belém. Então, já estou fazendo o convite para que todo mundo possa fazer. Não precisa ser ação em Belém. Você vai fazer ação aí em Tocantins, Márcio Belo, meu camarada. Você pode cadastrar da COP30 lá no app, e a atividade vai entrar no mapa, no relatório que vai ser entregue ao alto comissionário. Então, para concluir, eu queria aqui passar por Cairo, eu não sei qual é o tempo que ainda tem disponível, eu queria perguntar aí para o pessoal. O Cairo falar um pouco da experiência, como foi atuar como agente de cultura viva aqui. Valeu, pessoal. Por enquanto é isso aí. Um abraço. Bom, Beatriz, gente, boa noite. Desculpa. vai, Cairo, vai. Boa noite novamente, gente. A experiência, na verdade, de ser um agente de cultura nesse trabalho, eu tive a oportunidade, né, de pesquisar e mapear os pontos de cultura, conhecer um pouco melhor, né, de cada ponto, cada fazedor de cultura, que para mim, na verdade, isso foi mais do que uma tarefa técnica, né? Foi conhecer novas pessoas, conhecer diferentes ideias, diferentes pensamentos, e principalmente sobre o meu estado. Cada ligação, cada visita foi, na verdade, um trabalho muito, muito satisfatório. E também ajudou na minha formação, tanto pessoal quanto acadêmica, porque eu absorvi mais conhecimento, né? O meio das dificuldades que a gente mais teve, né, eu acredito que todos os agentes de cultura do meu estado, foi a resistência de alguns fazedores de cultura em alguns pontos, e não querer se atualizar, não querer saber sobre o formulário de preencher, de atualização. Eu acho que uma das maiores dificuldades foi, em alguns pontos, a resistência de não querer se atualizarem ou até mesmo buscar saber mais. E, na verdade, essa vivência me ajudou a entender melhor a força da nossa cultura e a importância dela, e fortalecer principalmente as pessoas que fazem acontecer ela no dia a dia. Então, foi um processo que me ensinou muito, muito gratificante, e que, na verdade, eu sigo com isso, né? Porque eu faço parte do Ponto de Cultura Ninho do Colibri. E o trabalho, ele nunca para, é um trabalho social que a gente conhece as pessoas, aprende a história e aprende a gostar mais ainda do que a gente faz. Que lindo, Cairo. Valeu, Cairo, Lindo. valeu. Obrigadão, irmão. Boa noite. Lindo. Depois de entrar nesse rio, ninguém mais sai, Cairo. Não tem jeito, né, Zé Maria? Né, Zema, né, moçada? Ninguém sai. É um rio que, uau, que nos leva para todos os oceanos, né, Aninha? Agora, tá por aí, Jean? Jean? Tô sim. Ah, tá bom. Aninha, apresenta esse moço que vem lá do meio do mundo. Nós também aqui temos um meio do mundo. Aninha, tu tá por aí? Estou aqui. Então. Vamos lá. Jean Duarte é um amapaense formado em gestão de recursos humanos com vasta experiência em teatro e produção cultural. Atuou como ator, diretor e produtor em diversas peças e projetos culturais, e em 1992 trabalhou no Grupo Teatral Açaí e, posteriormente, no Grupo Teatral Língua Solta.
Ele também trabalhou em campanha de saúde e educação no trânsito em Tocantins e Amapá. Jean Duarte ocupou cargos em instituições culturais e governamentais, incluindo a Fundação Estadual de Cultura do Amapá e o Ministério da Cultura. Foi premiado como produtor cultural pelo projeto Livre Santana Cultural. Em 2022, aprovou 141 projetos pela Lei Aldir Blanc. Atualmente é coordenador do Centro Cultural Língua Solta e presidente do Fórum Popular de Cultura e presidente das redes dos pontos de cultura. Jean Duarte é um nome reconhecido na cena cultural do Amapá. Com sua experiência e dedicação, ele inspira os outros a se envolverem em projetos culturais. Ele é um exemplo de como a paixão pela arte e a cultura pode fazer uma diferença positiva na sociedade. Ele permanece ativo na cena cultural, criando oportunidades para os artistas locais e promovendo a diversidade cultural. É coordenador geral do Ponto de Cultura no Meio do Mundo. A fala Salve. é do Jean. É minha. Salve, salve, boa noite a todos, boa noite a toda a região norte, nordeste, centro-oeste. Bom, falar de cultura é falar de nosso sangue, né? A gente já vive com isso no sangue. Quando a gente não faz um movimento cultural, a gente fica doente. E quando a gente fica doente, quando a gente começa a ler um livro, ver uma poesia, escutar uma música, ver um amigo da cultura, discutir cultura, é uma coisa no sangue. Eu fiquei feliz esse ano realizar a primeira teia do Amapá. E eu tive o prazer de trazer o Zema para cá, para discutir a política do Norte, a nossa política nacional. Tive o prazer de trazer o Leandro para participar aqui também na nossa conferência, o nosso amigo da Comissão Nacional de Recife, esqueci o nome dele aqui. Teotônio. Hein? Teotônio. E não é fácil, vou falar para vocês, não é fácil quando você cria um filho que é um pontão, e aí você chama umas pessoas, vamos criar um pontão, vamos se unificar, tudinho. A gente pensa que todo mundo vai trabalhar junto, quando a gente vai ver é sozinho, você e mais outro. Você é o presidente, no pontão do meio do mundo, além de ser sou coordenador, sou tesoureiro também. E é complicado, a gente chama a galera, vamos se reunir, tudinho, mas aqui a gente não teve tanta dor de cabeça, não. A gente já teve dor de cabeça já agora na reta final. Para a criação dos agentes culturais, a gente lançou um edital, tá? A gente foi muito bem transparente nisso, a gente lançou um edital, chamamos ficou numa quantidade boa, 50% feminino e 50% masculino, tá? E ficou muito bem dividido. Colocamos quase toda a região do nosso Amapá, Laranjal do Jari, Macapá, Mazagão, Santana e Laranjal do Jari, Macapá, Santana e Mazagão. Foram os jovens que foram contemplados. E conseguimos fazer visita a quase todos os pontos de cultura, só faltou 2, mas a gente vai tentar finalizar agora, esse semestre agora até final de agosto a gente consegue finalizar. Realizamos 4 oficinas práticas e juntamente, uma dessas oficinas eu tive o prazer de trazer o Zema para dar essa oficina aqui, e graças a Deus a gente conseguiu realizar essas oficinas. Mapeamento, a gente realizamos um mapeamento, para vocês terem uma noção, o estado do Amapá só tinha 16 pontos de cultura, agora a gente já está chegando a 42, olha o crescimento muito grande.
E a gente tem um bom diálogo com o estado do Amapá. O Zema o Zema viu isso na nossa conferência da TEA. A gente tem um bom diálogo com o governo do estado, tem um bom diálogo com as prefeituras. Infelizmente, o único diálogo que a gente não teve, mas ele teve presença na nossa conferência, foi a capital. Mas ele participou da nossa conferência e a gente conseguiu avançar bastante. Dificuldades. Não tivemos tanta dificuldade, Márcio, para comprar os equipamentos, porque como eu já trabalhei em CPL, já trabalhei em recursos humanos, já trabalhei nessa questão, e foi muito mais prático fazer a questão da compra dos equipamentos, tá? Então, nós temos esse problema, a questão da plataforma, do Transfere Gov. Eu não sei ainda mexer bem, a gente contratou um técnico, a gente dependia desse técnico para colocar na plataforma as coisas, é complicado, quer dizer, o Ministério chegou, toma, pronto, com vocês, vocês colocam isso na plataforma, não informava direito, aí o pessoal do Ministério ligava, olha, isso está errado, tudinho, aí chama o técnico para fazer o remanejamento na plataforma. Quer dizer, é muito complicado você trabalhar numa coisa que você não sabe. E aí, muito mais complicado você depender de uma pessoa para colocar isso na plataforma. A gente teve muita questão dos pagamentos dos agentes culturais, isso. A gente atrasava quase uma semana, porque a gente dependia dessa pessoa para colocar na plataforma os pagamentos dos agentes culturais. Quer dizer, e agora eu tomei vergonha para aprender a questão da plataforma do Transfere Gov, tá? Eu tomei essa vergonha porque a gente ficar dependendo é a pior coisa que tem. Eu acho que a minha dificuldade é de todas vocês, de todos nós, que eu fiquei muito feliz de ser premiado, ser reconhecido. Peraí, briga dos meus cachorros aqui. Briga. Vocês vão apanhar. Briga dos meus cachorros. Olha aqui. Toma. E a dificuldade que a gente teve, isso foi a questão da plataforma. Os agentes culturais, a gente conseguimos realizar cursos para eles de formação, curso teórico de informática, quase todos não sabia nem mexer com o computador, agora já sabe. Conseguimos capacitar os agentes. Hoje eu tenho 2 agentes hoje trabalham comigo com carteira assinada, quer dizer, a gente conseguiu colocar 50% dos agentes que trabalhavam para nós agora estão nos pontos de cultura trabalhando, tá? E já estamos na reta final. Só temos pouca despesa para realizar. Vamos agora viajar para Brasília para firmar parceria com nossos deputados estaduais. Parceria a gente teve com o Comitê de Cultura. O Comitê de Cultura aqui é muito intenso. Ele ajuda, aqui a gente sempre é reconhecido. Ponto e comitê é uma parceria eterna. A gente se ajuda mesmo. E quando é para briga, a gente vai para briga, mas a gente não tem briga como outros estados que estão tendo briga entre pontos de cultura e comitê. Aqui a gente não tem esse lado. Governo do estado é parceiro da gente, a gente sempre está em parceria. O governo reconheceu a gente desde o primeiro dia que saiu o resultado nosso de Pontão de Cultura, reconhecido. A minha maior tristeza é só o meu município não reconhece a gente como ponto.
tá? Para vocês terem uma noção, o edital da PNAB desclassificaram a gente porque a gente já era ponta e a gente recebia muito pelo governo federal, aí deixaram a gente de fora. Para mim não estressar, para mim não falar nada, aí eu falei, não, eu vou deixar para lá, eu não vou brigar, porque eu já tinha cantado essa letra pro Leandro, e já tinha cantado essa letra pro Leandro. A gente já tinha executado quase 70% e a gente poderia participar. Mas o município não reconheceu a gente como ponto, tá? E não é por isso que eu vou deixar de fazer o que a gente faz aqui no nosso Ponto de Cultura. Até para vocês terem uma noção, de atendimento mensal, a gente consegue atender quase 35 pessoas indiretamente. Indiretamente a gente consegue ter um atendimento quase 40 pessoas, porque são outras pessoas de outros municípios, para a gente estar agora tomando uma fase de ajudar os artistas como participar dos editais da PNAB, do seu município. No nosso estado são 16 municípios e a gente está em 12 municípios ajudando o Pontão de Cultura, então a gente está bem avançado e tendo essa parceria, tá? A gente não avançou 100% dos municípios, porque tem município que não quer parceria, não quer ajuda, e também a gente não vai ficar bajulando, mas tem artistas desse município que a gente já consegue conversar fora do município para ajudar ele nos editais do estado e do próprio município. Bom, Pontão de Cultura do Meio do Mundo foi criado com ao todo 6 entidades, tá? E eu acho que eu devo falar do Pontão no Meio do Mundo, foi tudo isso que a gente conseguiu realizar, tá bom? Se faltou alguma coisa, eu peço desculpa para você, porque eu estou numa vibe aqui que eu tô com 6 cachorros me olhando aqui, pedindo para comer aqui. Tá bom? Márcio, beijo. Tô com Obrigada, saudade de ti, Jean. Márcio. Jean, obrigada. Vai dar janta para esses meninos, né? Com certeza. E fique Corre por que já estão aí, dando briga. né? Eles vão comer tua perna. Obrigada, Jean. E agora a gente vai para Marabá. Nós vamos com o pontão temático, que eles conseguiram, é um pontão temático de formação e educação cultural, mas essas criaturas criativas e ativas conseguiram dar uma característica amazônica, inventaram uma atriz amazônica para um pontão de temática nacional, de abrangência nacional. Aí eu peço a Aninha para fazer a apresentação da minha querida Deise. Vamos lá. Deise Botelho, gestora cultura, pesquisadora em arte, cultura e sociedade amazônicas, assistente social e sociológica, mestre em dinâmica territorial e sociedade amazônica pela Unifespa, geriu o Ponto de Cultura GAM, conquistando o prêmio ASAS em 2009 pela qualidade e modelo de gestão compartilhada. É gestora do Pontal Instituto Cultural, onde impulsiona iniciativas de reconhecimento de mestres e mestras, apoio a pequenos projetos culturais, redes de cooperações culturais. Foi um membro de Comissão Nacional de Pontos de Cultura, representando os pontos de cultura do Pará e o GT Amazônico. Atualmente é coordenadora geral do Pontão Nacional de Formação e Educação Cultural Matrizes Amazônica, Pororoca da Cidadania. Passo a fala para a Deise.
Obrigada, Aninha. Boa noite a todos. É muito bom ver os amigos dessa trajetória do Cultura Viva, né, aí presente, mas também ver a juventude aí também agindo, atuando com a gente. Eu acho que é uma das práticas mais interessantes dessa rede nesse momento de pontão, é a presença desses jovens agentes Cultura Viva. Márcio, que bom te ver. Catarina, Dairana, nossa amiga de Roraima aí também, prazer em ouvi-la, e a todos os demais, o Zema, que esteve aqui também, eu não sei se ainda está. Eu tenho... nosso ponto de cultura tem sede em Marabá, é o sudeste do Pará, próximo a Carajás, para dar uma noção para vocês aí, numa complexidade do Sudeste, né, pela questão da exploração mineral e dessas relações com as comunidades, né. Nosso ponto se chama Pontal, Instituto Cultural. Ele nasceu lá em 1998, estamos com 27 anos, mas já nasceu também com essa característica de gestão de rede, né, como o Márcio fala, a gente já nasce tendo que articular as pessoas, os coletivos dentro do nosso município, abrindo para as regiões, enfim, buscando outros municípios. E tem uma experiência fantástica em relação a essa questão de redes, que virou também um artigo do primeiro livro da Funarte, de Política para as Artes. Nós atuamos, o Pontal, Instituto Cultural, é uma associação de artistas visuais do sul e sudeste do Pará, tem essa especificidade nas artes visuais, mas também se identificou desde o início com a articulação com outras linguagens artísticas, não só no município, mas em toda a região e o estado. Eu, enquanto gestora, sempre tive um olhar muito forte, né, e estou nessa gestão do ponto desde a sua existência, e tenho um olhar muito forte para as questões amazônicas, né, e por isso busquei o mestrado em Dinâmica Territorial e Sociedades da Amazônia, ofertado pela Unifespa, que fica sediada em Marabá, que facilitava a minha vida estar ali perto, né? Então, quando surgiu, achei que era a oportunidade de aprender mais, de refletir mais sobre as questões amazônicas. E aí, quando surge a oportunidade do pontão temático, né, de formação e educação cultural, eu fiquei pensando também, né, o que o MINC quer com isso? Se todos os pontos e pontões são de formação e educação cultural, então nós vamos mapear todo mundo, né, que promove a formação e educação cultural. E aí nós, no diálogo com o comitê gestor, decidimos focar nas questões amazônicas, na cultura, na diversidade cultural amazônica, e nas questões ambientais, e direcionamos a questão da formação e educação cultural para esse viés, né, da diversidade cultural amazônica, porque a gente acredita que o Brasil e o mundo ainda desconhecem, e nós mesmos nos desconhecemos, nós temos pouca oportunidade, né, de conhecer um ao outro. E eu, enquanto amazonida, eu tinha dificuldade de me perceber, então, como amazonida. As pessoas da minha comunidade achavam que a Amazônia estava longe da gente, e nós estando dentro da Amazônia. Hoje não, já se compreende o que é essa imensidão amazônica, né? E aí a gente começa a fazer essa formação, educação cultural, dentro do próprio grupo, dentro dos próprios pontos de cultura, dentro do próprio comitê gestor, que a gente teve que formar com outros estados, regiões brasileiras, para compreender o que era ser amazônico, né? O que é essa identidade amazônica. E aí veio esse grande desafio para nós, né? Não é algo, que é discutir o conceito de matrizes amazônicas, de definir algum conceito, né, ou nunca definir, apenas refletir, discutir junto com os amazonidas e junto com o Brasil o que é essa cultura amazônica e o que se trata quando se fala das questões ambientais amazônicas. Esse é um dos nossos desafios, que eu acredito que vai levar 200 anos
para a gente se sentir mais à vontade para conceituar isso. Mas foi um desafio lançado por esse pontão, por acreditar que a gente precisa falar sobre isso, enquanto amazonida, enquanto brasileiro, porque o mundo fala e fala do jeito deles. Nós precisamos discutir uma linguagem própria de como nós queremos ser vistos, de como nós queremos ser compreendido, né, pelo Brasil e pelo mundo. Então, eu coloco esse como o principal desafio, lógico, porque não quero me tornar repetitiva também, porque nós, enquanto pontão temático ou estadual, nós vivemos os mesmos desafios nas questões do mapeamento, que é algo que a Dariana falou muito bem aí, né, nessa questão, o Márcio também. O mapeamento, ele continua sendo um grande desafio, mesmo porque a busca ativa pouco funcionou, né? E então a gente precisa ir além disso, que foi estabelecido pelo MINC. Eu penso assim, que a riqueza de práticas que existe, que acontece, né, dentro desses pontões, tanto estaduais como temático, e há uma riqueza de desafios também, que são comuns entre nós, que a gente precisa realmente dialogar sobre isso. E esse encontro, promovido aí por Roraima, pelo Pontão Roraima, é um encontro que a gente precisa dar continuidade. Eu acho muito importante a gente estar discutindo sobre essas questões, esses desafios que nós temos encontrado. Nós não tivemos ainda a construção dessa rede dos pontões em que a gente pode falar mais abertamente sobre isso, né? A gente ainda não teve nós temos vários grupos aí dos pontões, mas a gente não consegue discutir esses desafios conjuntamente e abertamente, né? E isso está sendo muito importante para nós. Alguém falou sobre a questão do agente cultura viva, dos processos, como funcionou. Eu acho que a prática que a gente utilizou, e eu coloco essa métodos cultura viva como sendo uma das mais importantes dos pontões, porque eu coloco como algo, eu vejo, né, e sinto como uma das melhores práticas que nós tivemos, né, com desafios também. Mas a gente conseguiu trabalhar também com edital de seleção, mas também provocando alguns parceiros para indicação do agente cultura viva, dentro dos critérios que a gente estabelecia para fazer parte dessa rede, e isso funcionou muito legal, a indicação. A gente não teve dificuldade de fazer uma composição de 20 agentes de cultura viva, com uma diversidade também de gênero, de raça, porque a gente focou também nas parcerias que a gente estabeleceu com o núcleo de ações afirmativas da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que fez indicação de jovens, com o núcleo de artes visuais, que também trabalhou indicação de jovens, e com o núcleo de acessibilidade. A gente provocou esses núcleos para trazer a gente cultura viva para compor, fazer parte desse processo seletivo que realizamos. O grande desafio que eu vejo nesse processo, nós, do Pontão Temático, nós decidimos, nós tivemos assim, uma sacada que eu vejo como algo positivo, mas também tem os desafios, que como a gente precisava de um comitê gestor e com pessoas de outras regiões, para a gente se tornar realmente nacional, um pontão temático nacional, isso é muito importante, né? Então, a temática amazônica, ela não ficou restrita aos estados amazônicos, porque nós entendemos que pontos de cultura e coletivos culturais e não pontos de vários estados brasileiros também praticam, tem essa prática de valorização das questões ambientais e da diversidade cultural amazônica. Então, conseguimos identificar em São Paulo e em alguns outros estados brasileiros grupos que atuam nessa perspectiva, né? Mas o que nós pensamos ali na concepção do projeto foi em criar um comitê que não fosse voluntário. Existia um comitê, sim,
mas envolvemos pessoas desse comitê, desse ponto de cultura convidado ao comitê, para estar dentro da equipe de execução de algumas atividades, seja do mapeamento, uma de formação, da articulação, enfim, a gente envolveu pessoas do comitê gestor em atividades cotidianas do Pontão. E aí, dessa forma, a gente conseguiu fazer uma gestão compartilhada, porque toda semana a gente se reunia para decidir, para falar dos desafios, decidir sobre o planejamento, o plano de trabalho, o que a gente poderia fazer para superar algumas situações, né? Então, quando o profissional estava lá, o comitê gestor também estava. Então, eu penso que tem uma parte positiva disso, porque a gente conseguiu trabalhar uma gestão compartilhada com esse comitê, né? Porque eu imagino hoje e defendo que o voluntariado na cultura, ele precisa ser superado em muitas situações, né? A gente sabe que dá trabalho fazer cultura, dá trabalho planejar, dá trabalho captar, dá trabalho articular, dá trabalho uma série de coisas. E aí nós decidimos fazer dessa forma. Eu queria depois ouvir de vocês, assim, porque eu não consigo ainda ver alguma situação que poderia ser diferente em relação a isso, né? E outra situação que foi um desafio para nós, que nós criamos na nossa concepção do projeto, um conselho consultivo amazônico, porque nós entendemos que a gente ia falar da diversidade cultural amazônica, das questões ambientais amazônicas, era interessante que a gente tivesse pelo menos uma pessoa em cada estado da Amazônia que fizesse parte desse conselho consultivo. E aí, na mesma perspectiva, nós imaginamos que, bom, essa pessoa ela pode ter um agente cultura viva junto com ela para participar para participar desse processo e se envolver nas articulações, se envolver nas ações do Pontão e do ponto vinculado a esse agente. Então, nós formamos um comitê gestor com 9 pessoas do estado da Amazônia, e esses 9 estados, eles receberam um agente cultura viva, indicaram um agente cultura viva a participar desse processo. Foi um grande desafio, porque nem todos os estados, nem todas as pessoas que se prontificaram a fazer parte do Conselho Consultivo realmente se interessaram em fazer parte das lives, das formações, ou por estar muito ocupado, ou por fazer parte de outras atividades, de Pontão, enfim. A gente não teve ainda, por mais que tenha sido positivo, e o Pontão de Roraima foi um dos pontões mais ativos nesse conselho, mais participativo, e isso eu aproveito para agradecer, né? Mas por mais que a gente desejasse ter um encontro maior com cada estado da Amazônia, através dessas pessoas, a gente não conseguiu ainda fazer essa conexão consolidada, né? E aí eu penso que esse momento é um momento também, esse encontro é um momento também para a gente refletir sobre isso, né? Como é que a gente consegue se conectar melhor? Como é que a gente consegue trabalhar conjuntamente, né? Como é que a gente consegue defender uma Amazônia, a diversidade cultural Amazônia, ou as questões ambientais Amazônia, se a gente não consegue ainda construir uma rede, consolidar uma rede, né, em relação a isso? Se bem que o tempo estabelecido para um Pontão, seja temático ou estadual, de 12 meses, é pouquíssimo, né? O recurso pouco para você trabalhar tantas questões, né? Então, eu penso que essa gestação, né, dos pontões é uma gestação de 12 meses dos pontões que a criança pode nascer ou não, né? Porque ela precisa de continuidade,
né? Nós estamos gerindo algo muito grandioso, né, para se dar resultado em 12 meses. E é preciso que seja compreendido, né, pelos nossos financiadores, Ministério da Cultura e estados, né, que a gestão de rede não é algo banal, né? Que a gestão compartilhada não é algo banal. A gestão compartilhada também é outro desafio que a gente enfrenta, porque quando nos consideram como um pontão ou como um ponto articulado, a maioria dos pontos de cultura coloca em cima da gente a responsabilidade de protagonismo, do protagonismo, né, de movimento dessa rede. E a rede, ela precisa ter um movimento de vários nós, né, de vários pontos para ela ser dinamizada realmente. Se depender só da gente, né, esse recurso, porque ganhamos um pouco mais para fazer, ou ganhamos a maior responsabilidade, talvez, né, faz com que outras pessoas que têm poder de articulação cruzem os braços, né? Não, vamos eles que têm recurso, eles que têm que fazer, né? Então, assim, é desafiador essas questões. Como vocês também, eu considero que 90% das nossas atividades foram virtuais, né? Mas nós tivemos o prazer de fazer um encontro que gerou muitas expectativas e um encontro de saberes amazônico na cidade de Marabá, onde a gente conseguiu envolver muitos coletivos, muitos artistas, e trazer ao Ministério da Cultura 3 pessoas do Ministério da Cultura até Marabá, trazido pelo Pontão de Formação e Educação Cultural, envolver a universidade, envolver o Pontão que esteve presente também, e agradeço a participação do Pontão da Rede Juricaba, a presença do Zema, a presença da Lucy, foi 3, 4 pessoas do Pontão Rede Juricaba neste encontro, né? E a gente percebe o quanto é rico, né, Darayana, essa questão do tocar, do pegar, de se encontrar, né? Então, eu vejo muitas coisas bonitas que os pontões estão fazendo no meio virtual, que eu não consigo mais acompanhar. Tantas oportunidades que a gente perde, né? Que a gente não consegue acompanhar, porque a gente também vive esse desafio do cronograma, de todo mundo ter que cumprir no mesmo tempo tudo que precisa ser feito, né? E aí depois vem aquele vazio de ninguém mais ter condições de fazer nada. E eu digo que o nosso desafio, ele continua, nosso recurso finalizou, nosso projeto finalizou agora em julho, né? E nós tentamos, Dariana, não foi nem quando você fala na prorrogação, né? Nós tentamos dizer assim, não, vamos prorrogar, falta pouca coisa para a gente finalizar, vamos prorrogar só 3 meses, só para a gente ganhar um tempo. Não foi aceito pelo MINC, nós somos obrigados a aceitar 6 meses de prorrogação, de prazo. Prorrogação é de prazo, gente, não é de recurso, certo? Então, assim, nós tivemos que refazer o pedido de prorrogação para 6 meses. Não foi aceito para 4 meses, né? Bom, eu preciso acreditar, alguém tem que me dizer quando o tempo estiver acabando, porque eu costumo falar muito, né? Mas eu preciso acreditar que o pedido de prorrogação... Esse sinaizinho do Pontão Roraima que está subindo é dizendo que está no final, ó. Esse aí. Beleza, legal, gostei. Então para finalizar, a gente precisa acreditar que esses 6 meses que foi solicitado de prorrogação seja em função, porque eles estão pensando como é que vão refazer, ou como é que vão dar continuidade, como é que estão buscando articular recurso para ver. A gente precisa acreditar nisso, né? Para poder segurar a onda durante 6 meses como voluntários, né? É isso que tá acontecendo agora. Agora somos todos voluntários para continuar fazendo o que o Pontão tem que fazer. Então, é isso, gente. Deixo nossas palavras aí para o debate. Obrigada, Deise.
tu traz uma questão importantíssima, que é essa do voluntariado, né? Aí se fala, tem uma pauta aí dos trabalhadores da cultura, mas aí quando chega na gente da base comunitária, é como se a gente não fosse trabalhador da cultura, né? E quando saiu aqui o edital do pontão estadual pela PNAB, eu fui e fiz assim um estudo breve de equipe, e me deu um baixo astral tão grande. Eu disse para a Beatriz, é horrível, porque a equipe mínima que a gente precisa, porque Orlando, Beatriz e eu nos matamos para fazer esse pontão andar, né? Porque nos dedicamos assim totalmente, porque tinha que andar, né? E aí eu olhei assim, eu digo, Beatriz, que baixo astral, porque vem um valor que precariza o nosso trabalho e precariza o trabalho do companheiro, daquele que tu precisa chamar, sabe? Então, é nós precarizando a nós mesmos e o trabalho do outro, né? É muito complexo isso. E também o que foi tocado aqui da questão dessa infinidade de ações, essa ausência de liberdade de tu fazer o teu projeto, né? Que tu tem que fazer. Nós fizemos algumas coisas, a gente, por exemplo, artística, porque a gente pegou um parecer de um avaliador que não leu direito o edital e disse lá na diligência que sentia falta de atividades afins. Eu achei ótimo, porque na diligência já criamos aí o circuito, criamos as oficinas artísticas para atender aquele parecer daquele cara que não leu direito o edital, que não era isso, né? Era um pontão de gestão, né? Então, ele abriu brecha e a gente ocupou bem ocupado, né? Agora, com certeza, se nós não tivesse encontrado a parceria que encontramos ainda na primeira diligência, nós teríamos chutado o balde, porque a gente não tem mais idade para enlouquecer, não tem mais idade para sofrer. Não, o tempo da gente já tem bem pouquinho com qualidade de vida para lá, então não dá, né? Nós temos 7 minutos, acho que... Eu queria fazer uma pergunta para todo mundo, porque como é que vocês cuidaram? A Deise já respondeu. Como é que ela cuidou de que o comitê gestor tivesse algum recurso? Nós cuidamos aqui, porque assim, nós temos um comitê gestor maravilhoso. Não tem esse nível de envolvimento intenso, porque aqui, como no Amapá, eu acredito, e talvez no Tocantins, a maioria é funcionário público, é professor, está fazendo outras coisas, e, no intervalo, faz cultura. Então, o nosso comitê gestor só tinha um ponto que poderia assumir e ia assumir 2 coordenações. Só que aí demorou muito sair o recurso e eles entraram em outros projetos, e aí disse, não temos condições. Os demais, todo mundo é servidor público, aí não dá, né? E nem tem tempo. Aí o que a gente fez? O circuito. Eles foram contemplados porque a gente acha super justo que o conselho gestor precisa também fazer parte. Esse rateio também tem que chegar para o conselho gestor, porque se é uma exigência de edital, eles estão, com a anuência deles, estão viabilizando o pontão. Então, eles precisam, né? E aí, então, nós fizemos o circuito, que foi lindo, mas que caiu uma certa grana para eles, né? Eles precisam, era importante, nem que fosse pouco, mas um pouquinho para cada um. E fora a Deise, como é que os demais resolveram isso? Se é que pensaram
nesse item, como resolver? No pontão da rede, o conselho gestor era exatamente os coordenadores de mapeamento. Então, cada representante dos pontos de cultura do comitê gestor, eles eram de uma região do país, com exceção do Nordeste, né, que tinha dois representantes e eles recebiam esse recurso referente a essa função de supervisores de mapeamento, era o nome deles. Então, eles recebiam pessoalmente, né? Não era o ponto de cultura deles que recebia. Então, nesse sentido, que eu volto a falar, essa questão de um recurso compartilhado, horizontalizado mesmo, de uma gestão horizontal, né? Mas esse formato não permite isso, porque o projeto fica sob a responsabilidade de uma entidade que é o dela que está na reta, né? Qualquer problema que aconteça é aquela entidade que é responsável por qualquer problema. Então, eu acho que esse formato precisava ser renovado, e essa forma de gerir esse recurso também, eu penso, né? Eu sonho. Deise levantou, eu acho que o Márcio também queria falar, Márcio? Sim, era assim, no nosso caso, a gente no projeto não tem destinação de recursos para os pontos que fazem parte do comitê, até porque a gente identificou que não tinha como a gente fazer isso diante de todas as demandas, né? Mas a gente fez o quê? A gente, dentro do nosso processo de formação, dos agentes, da rede, a gente procurou envolver os pontos de cultura que podiam prestar o serviço, né? Então, assim, a gente buscou dentro do comitê quem poderia executar uma formação sobre cultura digital ou sobre elaboração de projeto, captação de recursos, gestão. Então, a gente buscou, dentro do nosso leque de formação que foi oferecido para os agentes e para a rede, contratar os pontos parceiros. E também a gente teve grande parte dos agentes de Cultura Viva, que foi selecionado também através de edital, chamamento público, mas a gente conseguiu que os pontos do comitê tivessem o seu agente contemplado. Então, e dividir o trabalho na questão de formação e mapeamento e as horas lá, as 20 horas, destinadas ao trabalho dele no ponto de cultura. Então, a gente tentou criar uma forma que a gente subsidiasse de alguma maneira os pontos do comitê gestor. E também nos eventos, né, nas ações que nós tivemos presenciais, a gente garantiu a participação de todo mundo por exemplo, a gente fez uma ação no Jalapão, que é uma região difícil, e possivelmente os pontos de cultura dessa região não teriam condições de vir para um evento em Palmas ou em Porto Nacional ou em outra região do estado. Então, a gente foi lá para a região deles e fizemos uma ação presencial lá. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente tentou subsidiar, né, os pontos do comitê gestor e a rede de uma forma geral, né? É isso. Beleza, Márcio. Deise. Então, eu percebo que nós estamos em sintonia em relação a isso, né? Da importância do envolvimento do comitê gestor, de alguma forma, no processo de execução, né? E aqui eu só queria complementar que nós destinamos 2 agentes de cultura viva para o ponto de cultura que fazia parte do comitê gestor, e a pessoa representante do comitê gestor foi envolvido como profissional na execução de alguma atividade, um no de mapeamento, um no de articulação, o outro na de comunicação, enfim, envolvemos dessa forma enquanto equipe principal do projeto.
E teve mais uma coisinha que o Márcio falou, acho que a Dariana também, esse envolvimento profissional, né, quando a gente precisava de um profissional, um design gráfico, um jornalista, era indicado pelos comitês gestor, né, quem estava envolvido no comitê gestor tinha essa indicação de profissionais que passava pela seleção de entrevista, o pontão responsável, nós, no caso, fazíamos a entrevista para analisar o currículo, mas era indicado pelo pessoas do comitê gestor. Muito bem. Por aqui também. Vai, Daraína. Eu esqueci de falar dos agentes Cultura Viva, né? Que eles eram casados com os representantes do comitê gestor, né? Então, mas estavam todos ligados à meta mapeamento. Nas outras metas, o sistema foi outro, né? De chamamento, de envolvimento também. Ok, meus queridos, são 22 minutos, nós fomos muito bem. Cadê? O Jean, acho que foi foi dar comida para os cachorros. Gabriela do Acre, que está chegando agora, amanhã, Gabriela, amanhã. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Não, Amanhã. estou por aqui, viu? Tu tá aí? Eu achei que tu estava dando janta para teus cachorros. Amanhã a Gabriela abre a nossa prosa, aí depois Isso. nós temos o Marcos com o Pontão Pátria Grande e vem a querida Marjorie com territórios, né? Com territórios rurais e cultura alimentar, e depois o mestre Wettenberg, que está por aí, que está desde o início, ele está com esse olhar estrangeiro, né? Não está envolvido nessa prosa que nós estamos, mas está com todos os poros atentos para ele fazer um comentário amanhã também do que ele ouviu aqui, daí vamos ver se a gente consegue ter 1 hora para a gente fazer algumas prosas, tá? Nós fomos muito educadinhos no horário, e eu amei a gente estar aqui, viu? Cadê a Beatriz? Fez uma foto com todas as nossas carinhas aqui? Fez já 1000 fotos, né? Então, já... Já fiz, mas vou fazer a final. Vou fazer uma porque tinha muitos com câmera fechada, mas estou fazendo de novo. Sim. Então, vamos Catarina, eu queria citar também a participação da Agente Cultura Viva, esqueci, Rafaela Cardoso, que a Agente Cultura Viva vai participar também aqui do Pontão, Matrizes Amazônicas, junto com o Wittenberg. Ela vai estar presente amanhã também com a gente. Tá? Isso. Ela vai apresentar o mestre amanhã. Isso, exatamente. Isso, né? E aí, se a gente tiver um tempinho, tem a Aninha e a Rafaela. Rafaela, né? É Rafaela. E o Chante, se ele tiver um tempinho, que o Chante, ele é fotógrafo e designer do nosso Pontão, mas ele atuou também como agente Cultura Viva na meta comunicação do Pontão de Culturas Populares, né? Vamos ver se esses agentes querem conversar um pouquinho e contar para a gente, os velhos aqui, e as velhas, como é que foi a experiência deles, né? Então, boa noite, queridos e queridas. Nos vemos amanhã. Quem puder estar amanhã vai ser muito bom. E até amanhã. Gratidão por esse momento bonito. Até amanhã, gente. Foi um prazer. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau. Muito lindo.